que você abrisse a sua Bíblia, glória a Deus, no livro de Marcos capítulo 9, a partir do verso de número 14, Marcos capítulo 9, a partir do verso de número 14, nós queremos ler. Eu quero dizer para você, você é muito bem-vindo aqui neste lugar, você que nos visita, eu quero que você se sinta acolhido aqui neste lugar. Esse lugar não é um lugar de julgamento, esse lugar não é um lugar para pessoas perfeitas. Esse lugar é um lugar para pessoas imperfeitas, assim como eu e assim como você, amém? Aqui só tem um que é bom, e é o nosso Deus. E todos nós aqui carecemos dessa graça e desse favor dele nas nossas vidas. Vamos lá encontrar aí, meus irmãos, amém? Então diz assim o texto: ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados de uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu: mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro e que não deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito imundo, mas não conseguiram. Jesus lhe disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que era pequeno. Diga assim comigo: desde que era pequeno. O texto continua. Calma aí. Onde que eu estou aqui, gente? No verso. Isso, perguntou, tá. Isso, joia. Desde que era pequeno, respondeu o pai: muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós, ajude-nos se puder. Diga assim comigo: ajude-nos se puder. Jesus diz assim: se puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Me ajude na minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou grande convulsão, ou uma convulsão intensa no menino, e saiu dele. O menino parecia morto, um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu, mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou de pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito imundo? Jesus respondeu: essa espécie só sai coração. Eu queria que você dissesse uma frase que é o tema dessa ministração. Diga assim comigo nessa noite: Jesus, me ajude na minha incredulidade. Meus irmãos, a palavra que queimou no meu coração, eu ministrei algo de manhã para os nossos líderes aqui, mas eu vou pegar o mesmo texto, mas falar algo um pouco diferente. Jesus aqui, ele traz uma revelação tão grande, tão poderosa, porque Jesus ele vai dizer: tudo é possível aquele que crê. Meu irmão, essa palavra não é a palavra de um homem qualquer. Essa palavra não é a palavra de um filósofo. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz: tudo é possível aquele que crê. Não importa a tua dificuldade nessa noite, não importa o tipo de luta que você esteja passando, não importa o tamanho do problema que você esteja enfrentando, Jesus está dizendo: tudo é possível aquele que crê. Eu creio nisso. Só que quando nós olhamos para esse texto, quando Jesus ele faz essa observação diante desse homem que está aqui, em que ele diz: olha, tudo é possível aquele que crê.
Aqui a história conta de um pai que tem um filho desde pequeno. Eu queria que você colocasse no coração e entendesse o sofrimento desse pai. Um pai que desde pequeno vê o seu filho sendo atormentado por um espírito imundo, que o lança na água, que o lança no fogo. Eu fico imaginando, meus irmãos, esse menino talvez queimado. Eu fico imaginando esse menino com marcas. Eu não sei se minha mãe e meu pai vai se lembrar, mas eu era criança. Há muitos anos atrás, na igreja batista lá na Aurilândia, apareceu um homem. E esse homem, um senhor, quando eu digo senhor, estou dizendo assim, talvez 40 anos ou menos disso, mas uma pessoa muito sofrida, cheio de marcas de queimadura, cheio de cicatrizes, algo que qualquer pessoa que visse chamaria atenção. Então nós fomos perguntar para ele o porquê. E aquele homem, ele disse assim: olha, eu sofro com espírito imundo há muitos anos. E quando esse espírito ele se aposta de mim, eu me queimo, ele me joga contra o fogo, ele me joga em situações e eu me machuco. Eu me lembro de um dia no banheiro da igreja, lembram disso? Há muitos anos atrás. Esse homem vai para o banheiro da igreja, o demônio tranca ele lá dentro e ele se arrebenta todinho. Vocês lembram disso? Eu pregando agora lembrei dessa. Então eu queria que você pensasse nesse menino. Esse menino com certeza tinha marcas do fogo, cicatrizes na vida dele. E esse pai que está aqui, você imagina o coração de um pai. Você imagina o coração de um pai desesperado. E esse pai está ali, Jesus está descendo do monte. E quando está acontecendo algo, os discípulos de Jesus estavam tentando orar por esse menino aqui, mas o demônio não ia embora, nada tinha resolvido. E esse pai, diante desta situação, ele chega diante de Jesus e fala: Jesus, por favor, ajude meu filho. E aí Jesus pergunta: mas desde quando? Ele diz: desde criança. Você imagina se esse menino era um adolescente? Passou-se de anos, décadas, e esse menino, e esse pai nessa situação. E esse pai, quando ele está aqui, diante desse problema, diante dessa dificuldade, diante de uma situação que ele não viu mudança, ele está acabando de sair de uma frustração. Porque ele pede para os discípulos de Jesus orar, para expulsar. Ele queria que aquilo tivesse um fim. Meu irmão, quem está passando por um sofrimento, cada minuto gera agonia. Quem está passando por um tempo difícil, cada minuto, meu irmão, se tornam horas, horas se tornam dias, dias se tornam meses. Então aquele homem está ali, aquele homem está angustiado, e ele vem diante de Jesus, e diante daquilo, ele chega para Jesus, ele fala: Jesus, olha, eu queria te pedir algo, cura o meu filho. Aí ele diz assim, ó: se tu podes. Aquele momento Jesus fala: calma aí, calma aí. Você perguntou se eu posso? Por isso que Jesus declara: tudo é possível àquele que crê. Aquele homem já tinha passado por tanto sofrimento, por tanta angústia, que a fé dele foi adoecendo. Esse homem, com certeza, ele já tinha procurado muitas pessoas. Esse homem, aonde se ouviu falar de libertação, de cura, com certeza esse pai estava lá. E cada tentativa sem resultado, cada situação que ele ia não tinha resultado, o problema se perdurava. E esse homem, meu irmão, com o tempo, a fé dele, ela vai adoecendo. E a mensagem que eu quero trazer aqui nessa noite: Jesus vai curar a nossa fé. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil na tua vida, na tua casa, uma situação financeira, um problema que dura há anos, e talvez você desanimou, porque olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios capítulo 13, verso 12. Provérbios 13, 12. Olha o que diz: a esperança adiada faz o coração ficar, mas o sonho realizado é árvore de vida. Olha o que diz Provérbios: a esperança adiada.
A esperança que demora, ela adoece o coração, ela faz a nossa alma adoecer, ela traz desânimo sobre nós. Esse homem aqui está desanimado. Esse homem, a fé dele já não é mais a mesma. A fé desse homem já não é aquela fé genuína do começo. Porque depois de muitos anos, depois de muitas tentativas, o desânimo bate. Eu não sei se você já chegou em algum momento da sua vida que você disse: eu vou desistir, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu não sei se já chegou algum momento da sua vida que você disse assim: olha, eu acho que não dá mais. Deus me trouxe aqui nessa noite como boca de Deus para dizer: tudo é possível aquele que crê. Se, meu irmão, em algum momento a tua fé se enfraqueceu, se você desanimou, Jesus, ele está aqui para te colocar de pé e fazer um milagre na sua vida. Você pode aplaudir a ele. Glória a Deus. Mas o que chama atenção nesse homem é a sinceridade dele. Esse pai, ele é muito sincero, porque ele faz uma pergunta que não se faz para Deus. Ele faz uma pergunta que nós não podemos fazer, meus irmãos. E a pergunta que ele faz para Jesus é: Senhor, se tu podes. A pergunta que ele faz para Jesus é colocando em xeque o poder de Jesus. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu não sei se o Senhor tem o poder realmente de fazer isso. Eu não sei se o Senhor tem um poder de mudar a história. Eu não sei se o Senhor tem um poder de trazer a cura. Eu não sei se o Senhor tem um poder. Olha, eu não sei. Eu não tenho, meu irmão, nós não podemos trazer isso para Deus. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que criou os céus, a terra. É o Deus que tem o controle sobre o mar, sobre o vento. Ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Meu irmão, nós não podemos falar isso para Deus. Mas muitas vezes nós duvidamos que algo pode acontecer. Muitas vezes eu já duvidei, dizendo: Senhor, será que é possível? E muitas vezes, diante desta dúvida, diante desta incerteza, algumas coisas que eu orava, eu comecei a não orar mais. Algumas coisas que eu buscava, eu comecei a não buscar mais. Meu irmão, quando que eu sei que a minha fé está adoecendo? É quando eu paro de clamar. É quando eu olho, eu falo: mas eu já clamei dia e noite, eu já pedi, mas eu não vejo essa situação mudando, eu não vejo uma situação sendo transformada. É quando você desanima, dizendo: eu não vou nem para a igreja, porque eu tenho buscado, eu tenho clamado, mas parece que as coisas estão piorando, e você para de clamar, você para na intensidade, você deixa de buscar Deus. Nesse momento a gente percebe que a nossa fé está adoecendo. Mas esse homem, na sinceridade dele, ele diz assim: ó, Jesus, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Essa oração eu fiz para Jesus. E esta oração, meu irmão, não tem problema de você fazer essa oração para Jesus. Não tem problema de você olhar e dizer: pastor, em algum momento eu percebi que minha fé vacilou, que ela desanimou. Aquele homem disse assim: Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. E eu quero dizer que Jesus vai te ajudar. Jesus vai te ajudar na tua fé. Talvez você esteja tão desanimado, mas você falar: ajude-me, Senhor, na minha incredulidade a vencer. Você vai vencer no nome de Jesus. Porque tem muitos milagres que aconteceram no próprio livro de Mateus, Marcos, nos evangelhos, que Jesus fala assim: vai, porque a tua fé te salvou. Jesus vê os amigos trazendo um aleijado, e a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daqueles amigos,
tocou naquele rapaz e curou. Você vai ver em muitos momentos, em muitas passagens, a palavra de Deus dizendo assim: olha, Jesus olhando, vai, a tua fé te salvou, vá mulher, porque a tua fé te curou. Mas meu irmão, esse homem aqui, o que aconteceu na vida dele, não dependeu da fé dele. O que aconteceu aqui na vida desse homem, não dependeu da fé dele, porque a fé dele estava adoecida. Mas eu quero dizer que existe um Deus de misericórdia. Tem coisa que vai acontecer na tua vida, não talvez porque você crê fielmente, mas tem coisa que vai acontecer na tua vida porque existe um Deus de misericórdia que olha para você, que mesmo você não acreditando, Ele acredita, que mesmo você não crendo, Ele crê, que mesmo você esmurecendo, Ele te levanta e te coloca de pé. Essa é a misericórdia de Deus. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão desistindo de si mesmo. Pastor, como que nós podemos curar a nossa fé? Eu queria colocar aqui pelo menos 3 coisas para que Deus possa trazer cura na nossa fé. Primeiro, nós vemos esse homem, tem problema, pastor, a minha fé adoecer? Não tem problema. Nós somos pessoas frágeis, meus irmãos. Nós somos pessoas que lidamos com as nossas emoções, lidamos com a nossa carne. Nós vemos na Bíblia grandes homens de Deus que também duvidaram. Nós não podemos nos massacrar pelos fracassos. Nós não podemos nos enterrar pelos fracassos. A Bíblia, por exemplo, fala de Abraão. Como que Abraão era conhecido, meu irmão? Como o pai da fé. E que Deus fala assim para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E farei de você uma grande nação, e isso, tal. E só que quando Abraão chega na terra, a Bíblia diz que houve fome na terra. E o Abraão, conhecido por todos nós como o pai da fé, ele não consegue crer em Deus, e ele desce para o Egito, por causa do rio Nilo. O Egito tinha suas lavouras, tinha alimento, ele não consegue confiar. Nós estamos falando de um grande homem de Deus, mas que no começo falhou, que no começo não conseguiu acreditar, não conseguiu confiar. Mas sabe de uma coisa? Existe um Deus que mesmo quando você não crê, Ele crê por você. Existe um Deus que mesmo quando você não acredita, Ele não desiste de você. Existe um Deus, preste bem atenção, que mesmo aquilo que você deixou de clamar, a Bíblia diz que Jesus, Ele é o nosso intercessor diante do Deus Pai. Tem oração que você deixou de fazer, mas ainda Jesus está orando por você, mas ainda Jesus está clamando por você. Por quê? Porque ninguém é bom ou mal antes que tudo termine. Ninguém é bom ou mal antes que tudo termine. Davi teve um momento da vida dele que ele duvidou. Moisés teve um momento da vida dele que a dúvida chegou no coração dele. Quantos homens e quantas mulheres Sara riu quando a promessa veio sobre ela, que ela teria um filho. Mas nós servimos um Deus que Ele vai curar a nossa fé. Ele não somente vai curar a nossa fé, mas a tua fé vai crescer, e Deus vai te levar para um nível de milagres. Deus vai te levar para um nível de sobrenatural. Meu irmão, meu coração nessa noite está queimando. Eu sinto algo aqui nessa noite queimando meu coração, porque eu estou sentindo o cheiro de milagres, eu estou sentindo o cheiro de cura. Por quê? Porque o nosso Deus, tudo é possível para Ele. Como que nós podemos curar a nossa fé? Direcione a sua fé para o lugar certo.
Abra comigo João capítulo 5. Evangelho de João capítulo 5. Irmão, isso aqui é importante a gente falar. É porque quando a gente fala de fé, existem pessoas que elas têm fé, mas na pessoa errada e no lugar errado. A nossa fé, ela tem que estar em Deus, em Jesus. A nossa fé tem que estar nele. Porque o que é fé? Fé é uma convicção. Fé é onde você deposita a sua esperança. Fé é aquilo que você vai atrás e você clama, e esperando que a tua resposta venha daquilo. Por exemplo, você pode ter fé no gerente do teu banco, que é teu amigo. Você pode ter fé naquele teu padrinho que é conhecido e que ele vai conseguir uma vaga. Nós podemos ter fé em outros lugares, e nós vamos aprender com esse texto. Olha o que diz João capítulo 5, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor, tem outras versões, meus irmãos, que vai estar entre colchetes. Por que está entre colchetes aqui? Se vocês acharem, projeta para mim, por favor, talvez a R, porque isso aqui não é uma história verdadeira. O autor João está dizendo de um folclore que havia na época e que as pessoas acreditavam. Então eles acreditavam que de tempo em tempo um anjo descia. Isso está ali, isso está vendo? Entre colchetes ali. O que significa isso quando você está estudando a Bíblia? Que esse texto não é um texto verdadeiro, mas é uma história, um folclore que era contado naquela época. Amém? Então, o folclore daquela época é ele esperando que se movesse a água, portanto um anjo descia, em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Isso era o que aqueles enfermos acreditavam. Era a história que acontecia na época. Muitos acreditavam isso daqui a um Deus da época que tinha o poder de cura, que fosse um curandeiro. Mas vamos continuar o texto, vamos para a NVT. Então havia ali muitos cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade. Um dos homens estava ali doente, há 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor. Não é possível eu ser curado, pois eu não tenho quem me acolhe no tanque. Quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Outras versões vão dizer, o homem se viu curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu num sábado. Olha aqui para mim. Nós estamos falando de uma fé, e de uma grande fé, mas direcionada para o lugar errado, para o Deus errado. Porque Jesus chega no tanque de Betesda. Então imagine um lugar com muitos enfermos, muitas pessoas doentes. Eu fico imaginando que esse lugar, ele cheirava mal. Fico imaginando. Porque uma pessoa deficiente, uma pessoa com uma deficiência física na época de Jesus, elas eram tidas como pessoas amaldiçoadas por Deus.
pessoas em que Deus estava iradas com ela, pessoas que foram abandonadas por Deus, castigadas por Deus. Essa era a crença. Então havia aqui um monte de pessoas, aleijados, coxos, pessoas acamadas. Não havia aqui pessoas leprosas, porque o leproso não podia ficar junto com outras pessoas. E quando Jesus chega, ele encontra um homem que há 38 anos estava enfermo. E esse homem tinha uma fé, mas a fé desse homem estava na crença de que algum dia um anjo apareceria, agitaria aquelas águas, e se ele conseguisse chegar lá primeiro, ele seria curado. Por que aquele homem está ali e não está na casa dele? Por que aquele homem está atento ao movimento daquelas águas? Porque ninguém sabia a hora que aquele anjo poderia chegar. Irmão, às vezes o grande problema que nós não recebemos o milagre na nossa vida é que nós estamos depositando a nossa confiança em lugares errados, em pessoas erradas. Nós estamos olhando para lugares, meus irmãos, e colocando a expectativa de lugares onde o nosso socorro não pode vir. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o próprio salmista dizia: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que é o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que guarda a minha entrada e a minha saída. O salmista sabia que o socorro dele vem do Senhor. Então quando eu olho no tempo da aflição, quando eu olho no tempo da luta, da onde vem o meu socorro? Eu quero dizer para você: o teu socorro não vem de uma pessoa, o teu socorro não vem de alguém, o teu socorro não vem de uma empresa, o teu socorro não vem de um padrinho, o teu socorro, ele vem do Senhor. Então a nossa fé precisa ser curada. Se nós olharmos para a direção de Jesus. Mas o que eu quero trazer aqui nessa noite é sobre a misericórdia do nosso Deus. Oh, meu irmão, tem coisas que acontecem na nossa vida. Na verdade, a grande maioria dela não é porque nós merecemos, mas é por causa que existe um Deus de misericórdia sobre as nossas vidas. Porque esse homem, ele está colocando a fé nele, num Deus da época. Ele está olhando para aquele tanque, a esperança dele, a espera dele está para um anjo que nunca existiu. E a Bíblia vai dizer, olha que diz o texto, o verso de número 6, o 5 vai dizer assim: olha, tinha um homem, na Bíblia Almeida, Revista e Atualizada diz, o verso 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, quase 4 décadas. Mas olha que lindo, meu irmão, isso aqui tocou meu coração. No verso 6 diz: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Ou seja, preste bem atenção, para onde que esse homem estava olhando? Para onde que esse homem estava olhando, meu irmão? Diga assim para o tanque. Esse homem estava olhando para o tanque, porque ele não queria que ninguém roubasse a atenção dele, porque ele estava lá, a fé dele estava lá, e aquele homem está deitado na sua cama, e Jesus está aqui. O verso 6 diz: e Jesus, vendo deitado, aquele homem estava com a fé dele para outro lugar, mas o Deus de misericórdia estava olhando para ele. O Deus que pode curar todas as coisas, o Deus da vida, estava olhando para ele. Meu irmão, deixa eu dizer para você, mesmo que você entrou aqui e talvez a tua fé esteja em outro lugar, a tua fé esteja em outra pessoa, eu quero dizer, Jesus, ele está olhando para você. Você não está sozinho. O texto diz, vendo Jesus deitado, ele estava deitado. O que significa isso, pastor? Que Jesus está vendo você no teu problema. O que significa isso, pastor?
significa que Ele está olhando para você. É por isso que você está aqui nessa noite para ouvir essa palavra. É por isso que você está aqui, porque é Ele que te atraiu. Aquele que pode fazer um milagre foi Ele que te atraiu. Então quer dizer, mesmo que aquele homem, os seus olhos estavam para aquele tanque, a sua fé estava naquele tanque, o texto vai dizer que Jesus estava olhando para ele. Então na madrugada que você está sozinho no teu quarto chorando, o dia que você está sozinho, você diz: oh Deus, eu estou sozinho. Quando você olha para a tua vida, você fala: o meu sentimento é que eu estou sozinho. Deixa eu dizer, você não está sozinho. Jesus está olhando para você. Um dia Jesus olhou para você. Não foi aquele homem que foi na direção de Jesus, mas foi Jesus que foi na direção daquele homem, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Quando Jesus pergunta assim para ele: você quer ser curado? Ele vai responder assim: mas eu não tenho quem me leve. Aquele homem, a fé dele está tão adoecida. A fé daquele homem está tão corrompida, que o autor da vida chega diante dele e pergunta: você quer ser curado? E esse homem vai dizer: mesmo que se o anjo movesse as águas, eu estou sozinho, eu não tenho quem me leve, eu não tenho quem me conduza. O que aquele homem está dizendo, meu irmão, e é uma loucura. Eu não sei se você já passou por isso. É um negócio doido, porque ele crê, mas não crê. Ele está lá todos os dias, mas mesmo estando lá todos os dias, ele sabia que ele não seria curado, porque mesmo que se houvesse um anjo, esse anjo agitasse a água, não teria quem levasse ele, porque esse homem era debilitado. Olha que loucura. Você já se pegou nisso, meu irmão? Você já se pegou numa situação de tanta dúvida, de tanta incerteza? Por isso que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, não é porque nós somos bons. Tem muita coisa que acontece na nossa vida, não é porque somos bons, mas porque Ele é bom. Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Então Jesus chega para ele e pergunta: olha, você gostaria, você quer ser curado? E o homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tem quem me coloque no tanque quando a água é agitada. Alguém sempre chega antes de mim. Eu quero dizer algo para você, que mesmo que os teus olhos estejam em outro lugar, que mesmo que a tua esperança esteja em outro lugar, meu irmão, Deus, pelo milagre que Ele pode fazer, Ele vai fazer na tua vida. Aquele homem, ele não sabia que quem estava diante dele é aquele que criou os rios, é aquele que criou o céu, é aquele que criou a vida, é aquele que dá o sopro da vida, é Ele que cria o corpo humano, é Ele que forma o corpo humano. Ele não sabia. Mas eu quero dizer para você que o Deus que nós adoramos aqui nessa noite, que o Deus que nós servimos aqui nessa noite, é o Deus que tem o poder sobre todas as coisas. E Ele, para fazer algo na sua vida, Ele não depende de um anjo, Ele não depende de um tanque, Ele não depende que as águas se agitem. Por que que Deus não dependia daquelas águas se agitar? Porque Ele mesmo é a fonte de água viva, porque Ele mesmo é a fonte que transborda. Aquele homem estava ali esperando uma piscina se mover, mas quem estava diante dele é o rio da vida, descrito lá em Apocalipse. Meu irmão, não importa a tua dificuldade, aquele que está diante de nós, aquele que está aqui nessa noite, Ele pode fazer. E o texto vai dizer que Jesus olha para aquele homem, mesmo com aquela fé doente, mesmo com aquele coração doente, enfermo, sem esperança, Jesus, pela sua misericórdia, Ele chega naquele homem e Ele diz assim: coxo, enfermo, levante-se. Tem uma versão, meu irmão, que vai dizer exatamente assim:
Deixa eu pegar aqui, essa versão ela é muito interessante. João capítulo 5, vai dizer assim: levante-se. Deixa eu pegar na minha outra versão aqui. Vai dizer assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. O verso 9 vai dizer assim, ó, na Almeida Revista diz: imediatamente o homem se viu curado. Olha o que diz o texto: imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Como que esse milagre acontece? Ele não começa de fora para dentro, mas ele começa de dentro para fora. Aquele homem estava esperando uma água se mover dentro daquela piscina, dentro daquele tanque, mas quando Jesus dá um comando, o que move aqui dentro dele, a Bíblia diz que ele olha e ele se vê curado. Deus cura, meu irmão, preste bem atenção. Primeiro Deus cura a fé dele, e quando ele consegue visualizar, quando ele consegue então ver o milagre, a Bíblia diz que ele pega a sua cama, ele pega o seu leito, ele se coloca em pé e ele começa a andar. E eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão. Talvez a tua visão estava adoecida, mas você vai ver, Deus vai te dar uma visão, você vai ver dentro de você um milagre acontecendo. Porque quando o milagre está aqui, ele é gerado aqui dentro. Quando o milagre é gerado aqui dentro, a gente começa a mover. Porque ele não é curado para depois se mover. Vamos seguir o texto. Imediatamente o homem se viu o quê? Primeiro ele estava curado ou se viu curado? Primeiro ele estava curado ou se viu curado? Preste atenção que ele anda depois. Primeiro ele vê e ele anda depois. Então eu vejo já a porta que você precisa aberta. Eu vejo já o milagre que você precisa aberto. Eu vejo já a cura acontecendo. E porque nós vemos, nós nos movemos. Então olha para esse irmão aí, me ajuda a pregar nessa noite e fala assim, ó: eu vejo algo grande Deus fazendo na sua vida. E eu quero que você veja nessa noite. Se você consegue crer, aplauda ele mais uma vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Último texto, Atos capítulo 3, verso 1. Nós estamos falando de curar a nossa fé. E rapidamente eu quero ler esse texto aqui com vocês. Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim: certo dia por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Diga assim comigo: estava sendo carregado todos os dias. E o texto diz: ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro ou esmola. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão, o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se colocou e começou a andar. Em seguida, caminhando e saltando e louvando ao Senhor, entrou no templo com eles. Meu irmão, nós estamos olhando a história de um homem que desde nascença era coxo, um homem enfermo. Ele tinha essa enfermidade. O texto diz que a rotina dele era ser carregado, talvez por alguém da família, talvez por algum amigo, ser deixado perto da porta Formosa. Como que era isso? É mais ou menos assim. É como se tivesse o culto na nossa igreja e alguém da família trouxesse alguém aleijado, deixasse bem aqui na porta. Então ele começaria a pedir esmola para aqueles que entrassem aqui. Por que ele pede a porta do templo? Porque
ele imaginou que crente deve ser mais generoso, né? Ele imaginou isso. Ele falou lá, acho que vai dar certo. Um dia eu fiz isso e quebrei a cara. Um dia eu falei, eu peguei um jovem da igreja, falei, você vai se fantasiar de mendigo, e ele era muito bom ator. Ele ficou irreconhecível. Eu falei, você vai ficar na porta da igreja. Junqueirópolis lá tinha um templo, no fundo ainda não tinha frente, e tinha um corredor assim, de 1,70 m, que todo mundo tinha que passar por ali. Ele ficou bem na entrada. E eu falei, você vai ficar ali pedindo alguma coisa e vão ver quantas pessoas vão te ajudar. Era um culto de sábado, talvez naquele culto foi, talvez, sei lá, 200 e poucas pessoas. E para minha surpresa, só uma irmã, só a irmã Rita parou para dar atenção para ele e para perguntar se ele queria alguma coisa. Quebrei a cara. Mas esse aleijado aqui, ele tem uma perspectiva de vida. Diga assim comigo, perspectiva. Diga assim, perspectiva. Então quero que você entenda uma coisa. A tua perspectiva é uma, mas a perspectiva que Deus tem para você é outra. Eu quero dizer o seguinte: na visão, na expectativa, ou na perspectiva daquele aleijado, ele terminaria a vida dele ajuntando algumas esmolas, sendo humilhado talvez por pessoas, sofrendo o desprezo. Essa era a perspectiva dele. E talvez na maior fé dele, ele imaginaria, um dia eu vou tirar uma oferta maior. Mas quando nós olhamos para o texto, Pedro e João, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, estão indo para o templo orar. E aquele homem que estava ali, que todo mundo conhecia, ele olha para Pedro e João e ele diz assim, ó, me dá um dinheiro, me dá uma esmola. Como irmão, quando a gente pede, a gente está clamando. Pedir, clamar é a mesma coisa. Então aquele homem está clamando, olha, me ajuda, eu quero uma esmola. Talvez para ter o teu sustento, para ter o pão. O que ele esperava receber era aquilo. Mas nós estamos falando que aqui havia dois homens cheios do Espírito Santo de Deus. Havia dois homens que eram Pedro e João, que eram homens tão cheios da glória, do poder de Deus. A Bíblia vai dizer que por onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Nós sabemos que não é a sombra. Sabemos que eles andavam tão íntimo com o Espírito Santo. O poder e a presença de Deus era tão grande que quando eles passavam, curas iam acontecendo, sem as pessoas pedirem. E aquele homem chega para Pedro e João e fala, me dá o dinheiro, me dá algo. E o texto vai dizer aqui, que quando ele viu Pedro e João, se volta para ele, e Pedro diz assim, olha para nós, olha aqui, olha aqui. Por que eu imagino que Pedro e João pediu para olhar? Porque quem pede esmola, meu irmão, geralmente pede assim, ó. A pessoa nem olha. Por causa da vergonha. Talvez eu fique imaginando ele de cabeça baixa, estendendo as mãos. Mas Pedro e João, eles dizem assim, olha aqui para nós. Olha aqui para nós. Porque hoje a tua vida, a tua história, ela muda. Olha aqui para nós. E eles dizem assim, nós não temos o que você pediu. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos um Deus, e carregamos um Deus, que Ele pode mudar a tua história, Ele vai mudar a tua história hoje. Eu não tenho o que você pediu, mas eu tenho algo infinitamente além do que você pediu, ou você imaginou. Então, Pedro gruda na mão dele, coloca ele de pé, e diz, em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. O que eu quero dizer para você nessa noite, que se você entrou aqui, talvez você esteja pedindo, Deus, eu só queria isso. Deus, eu só queria uma porta de emprego aberto. Deus, eu só queria que o Senhor restaurasse o meu filho. Que eu quero te dizer,
Ele vai fazer muito além do que você pediu. Ele vai fazer muito mais do que você pediu. Quantos creem nessa noite? Porque eu creio. Pedro e João olham para ele e dizem assim: olhe para nós. O homem fixou os olhos nele, esperando receber alguma coisa. Pedro, no entanto, diz: não tem prata nem ouro, mas eu tenho uma coisa, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Agora, coloca o próximo versículo. Porque o milagre não é só declaração de Pedro. Porque o texto vai dizer: então Pedro segurou o aleijado pela mão. Deus não somente vai fazer muito além do que você pediu, mas Deus vai colocar pessoas que vai estender a mão para te colocar de pé. Deus vai colocar pessoas que vão estender as mãos e te colocar de pé. Ele vai pegar pessoas que vai dizer: eu estou junto com você, eu compro essa briga junto com você, eu estou orando junto, eu estou jejuando junto. Ele toma pela mão, ele coloca aquele homem de pé e ele declara: em nome de Jesus, seja curado. E aquele homem foi curado. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios, no capítulo 3, no verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer: Ele faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então você está pedindo algo para Deus, e eu quero terminar essa mensagem aqui nessa noite, no nome de Jesus, declarando para você que Ele vai fazer além. Ele vai fazer além. Ele vai fazer muito mais do que você pensou, do que você imaginou. Queria o pessoal do louvor, no nome de Jesus. Eu queria, meu irmão, que você entendesse algo nessa noite. Deus quer curar a nossa fé, e Ele vai curar a tua fé. Talvez você esteja aqui nessa noite, talvez você em algum momento desanimou, talvez você esteja aqui e você fala: pastor, eu não estou conseguindo crer, eu não estou conseguindo acreditar, pastor, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho. Jesus está aqui para curar a tua fé. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, meu irmão? Se você não crê, eu creio por você, meu irmão. É por isso que eu estou aqui todo suado, eu estou aqui todo cansado, eu estou me esforçando, porque eu não sei se você crê, mas eu creio que tem um Deus aqui nessa noite que pode colocar um fim nessa história. Eu creio que tem um Deus aqui nessa noite que pode transformar a tua vida. Eu creio. Se você nessa noite não conseguir ficar de pé pela tua fé, se apoie na minha fé, meu irmão. Aquele homem do tanque não foi curado pela fé dele, mas foi por causa de Jesus. Aquele pai, a cura veio sobre o filho dele. O demônio foi embora, não foi pela fé do pai, mas foi por causa de Jesus que estava ali. Então ouça o que eu vou dizer nessa noite. Não é por você, mas por causa de Jesus o Nazareno que está aqui. Ele vai fazer, para que a honra e a glória seja dada a Ele. Porque quando a gente crê, a gente tem fé, a gente pega até um mérito junto, né? Quando nós fomos construir aqui, meu irmão, eu vim lá de Marília, e naquele dia o pastor Domingos pregou sobre a fé de Deus. A fé de Deus. E ele falou: você vai, e com a fé de Deus você vai orar. Eu lembro que no culto de terça-feira, saímos daqui, acabou o culto, eu falei: vamos orar, porque nós temos um sonho de construir aqui, e nós vamos construir. E eu estou na onda da fé de Deus. Reuni um grupo de pessoas, falei para o Diego, filma, porque esse lugar vai estar pronto, e nós vamos passar o vídeo, do dia que nós inaugurarmos, nós vamos passar o vídeo. E filma tudo em volta. Pensa numa quebradeira, negócio feio danado. Porque eu creio que por causa de Deus Ele vai fazer. Aquele dia que nós oramos, talvez nós não teríamos 5 mil reais em caixa. Mas o que é fé? Não é você crer naquilo que você tem e nem na tua capacidade. Fé é você crer no que Deus pode fazer. E essa semana peguei minha caixinha de som, coloquei na escada, torei um som bem alto, comecei a orar. Falei: Deus, estamos quase lá. E
comecei a orar, Deus traz o recurso, estamos quase lá. Aí eu fui no mesmo lugar que eu orei há 4 anos atrás, e eu falei aquilo que antes eu orei, e eu um dia pensei, eu já estou pisando. Aí subi escada, desci escada, não tinha nem escada, eu desci e orei na sala, e fui para uma sala. Irmão, Deus faz, não é por causa da gente, mas porque Ele é Deus. Deus não depende do teu caixa, Deus não depende do teu recurso, Deus não depende se você pode ou se você não pode, porque não é nós, não tem a ver com nós, é com Ele. Deus pode. Então eu queria que vocês colocassem.